Muito bem. Muito bem, amados. Então, vamos lá, vou projetar aqui a nossa aula, né, para a gente começar. Todo mundo está conseguindo enxergar direitinho aí? Maravilha, glória a Deus. Amados, lembrando, né? Assim, eu sei que as últimas aulas não têm sido muito assim, né? Eu tenho falado muito, mas lembre-se, a ideia é que nós juntos aqui desenvolvamos, né, o conhecimento, né? Então, por favor, amados, não se acanhem. Quem ficar com dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, por favor, levante a mão para a gente ir compartilhando. Amém, amados? Porque a ideia não é só vocês ficarem me ouvindo, né, com tagarela, mas que nós juntos aqui venhamos entender, né, tudo que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem muito para falar através de vocês também, não só de quem aqui está falando, quem está dando aula. Amém, amados? Glória a Deus, então. Então vamos lá, né? A gente tá aí falando sobre os três batismos, né? Já falando sobre os três, né? Que foram as três últimas aulas, né? No primeira aula a gente falou do batismo com as águas, depois nós falamos com o batismo com o Espírito Santo e falamos do batismo com fogo na última aula, né? Então, resumindo o que nós vimos, né? A gente falou primeiramente que o batismo das águas, né? É o selo da fé. Então, ela é resultado de um arrependimento genuíno, depois que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e uma apropriação real no nosso próprio corpo e no nosso entendimento daquilo que Cristo fez na cruz por causa dos nossos pecados. Então, nos arrependemos, entendemos a obra da cruz, aceitamos essa obra e nos apropriamos e fazemos parte dela. Porque nela, né, como a gente viu, o batismo nas águas, ela representa, né, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, para a gente transicionar da morte para a vida, né, do reino das trevas, do império das trevas para o reino da luz. E aí passamos a ter acesso ao reino, né? Então, para ficar mais claro, né, eu quis trazer um paralelo, talvez para a gente entender tudo direitinho. Então, o batismo nas águas seria uma abertura de uma conta. Você abre uma conta no reino de Deus. E aí depois, né, nós vimos o batismo com o Espírito Santo, né, que seria um complementar do batismo nas águas, né? Um está atrelado ao outro, os dois se complementam. E esse batismo com o Espírito Santo, o próprio nome diz, né? A gente está recebendo o Espírito de Deus em nós. Passamos a ser habitação do Espírito e junto com isso vem uma capacitação, poder e autoridade por nos tornarmos filhos de Deus e agora fazermos parte do corpo de Cristo, né? Então isso vem no batismo com o Espírito Santo. Então, depois que a conta foi aberta, é depositado nessa conta tudo que o reino tem para nos oferecer. Então, poder, autoridade, dons, talentos, né? Tudo que vem do Espírito Santo é depositado nessa conta. E aí, na última aula, a gente falou sobre o batismo com fogo, que é um tratamento de Deus, né? É Deus forjando o nosso caráter, mudando a nossa essência, transformando e injetando, né, formando em nós a essência de Cristo, que é o amor, né? Nós chegamos a essa conclusão, né, como que Deus, através desse fogo, desse tratamento, desse processo, né, como a gente chegou à conclusão que o batismo com o fogo, no final das contas, é a obra da cruz, né, e Cristo nos chama a tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, é a vida cristã na sua essência de verdade, mas isso tem que ser forjado em nós, porque naturalmente nós não temos isso. Então, o batismo com fogo é esse processo na qual Deus vai colocando em nós o seu amor, né? Que o Espírito Santo derrama, o Espírito que nós recebemos, derrama sobre nós este amor que é a essência do próprio Deus em nós, né? E isso tem muito a ver em fazer a vontade, conhecer e fazer a vontade do Pai e se entregar e viver uma vida de entrega, de doação, de desgaste por outras vidas motivadas pelo amor. Isso é amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, isso tem a ver
de como gastamos aquilo que foi depositado. Então, abrimos uma conta, recebemos algo infinito da parte do Espírito Santo, que foi depositado em nós, e agora nós precisamos gastar, né? Nós precisamos usar, usufruir daquilo que recebemos. Então, isso fala de como nós fazemos isso. Há uma forma correta, que é em amor. Então, nós vimos que esse caráter é o fruto do Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E não através de nós, através é o poder sendo manifesto, né? O poder dele sendo manifesto. Mas o que ele faz em nós é o fruto do Espírito que é gerado por esse batismo com fogo que nós entendemos na última aula. Amém, amados? Ficou bem resumido, eu acho, tudo que a gente viu nas últimas aulas? Amém, glória a Deus. Então, amados, como a gente chegou à conclusão que o final desse processo é esse fruto, o fruto do Espírito, então a aula de hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E aí, o último texto que nós vamos ler é o texto que vocês já estão com ele em mente, que é Gálatas 5. Nós vamos chegar lá. Mas para entendermos aquele texto na sua profundidade, vamos dizer assim, a gente precisa passar por um longo caminho. Porque lembra, esse fruto ele é gerado por um processo, pelo batismo com fogo, pelo tratamento. Então, há muita coisa para a gente ver antes, e muitos textos que a gente já conhece, mas, de novo, para fundamentar algo tão sério, tão importante, que basicamente vai definir a nossa eternidade, a gente precisa ir com calma e ler devagar, e nós vamos ler muitos textos, amém, amados? Eu sei que às vezes de novo, repetindo, às vezes parece um pouco até cansativo, misericórdia, porque são muitos textos, né, e eu falando aqui de forma online, enfim, mas nós cremos que não é à toa que a gente precisa entender os textos que nós vamos ler. Amém, amados? Então, peço que vocês prestem bastante atenção, segura aí, né? Pede para o Espírito Santo não deixar o sono vir, tá? Para a gente aprender com ele. Então, amados, se a gente está falando de fruto, a gente precisa ler um dos textos que, ultimamente, lá na igreja, a gente tem falado muito. Né? O pastor já explicou muito bem sobre esse texto, tem uma pregação só sobre ela, né? Que é João 15, a partir do versículo 1. Mas aqui o foco vai ser um pouco diferente, mas a gente precisa retornar nesse texto, porque ele está falando do fruto, né? E a gente precisa entender muito bem esse processo, né, do fruto nas nossas vidas. Então, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Aqui, amados, esse o corta, o original, como o pastor já explicou, é no sentido de levanta, ou que está falando de um tratamento. Aquele que não está produzindo fruto, e aí, primeira observação que vocês precisam ver, fruto no singular, tá? Não está falando no plural, frutos, está falando fruto, um tipo de fruto específico, né? Então, ele corta. No caso, corta seria no sentido de levantar, podar, vamos dizer assim, né? É um processo que é comum, né? De ramos que estão caídos, assim, né? Estão para baixo, estão próximos da terra, então ele é levantado para que ele possa produzir fruto. Então, está aqui falando de um tratamento. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, amados, aqui nós estamos vendo dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de ramos. Ambos estão em Cristo, isso é um ponto importante. Estão em Cristo, tá? E cada tipo passa por um processo, continua passando por um processo. Um é levantado, né, que é esse tratamento, e o outro é limpo, né, para que ele possa produzir mais fruto. E aí ele fala que o processo de limpeza se dá pela palavra. Ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Amados, esse texto é muito claro para falar que tudo que fazemos para Deus, que é o fruto que ele aceita, que é aquilo que a gente está falando, é uma essência de Cristo. E como nós falamos na última aula, é o amor dele. Então, o próprio Cristo, que é a revelação do amor do Pai, precisa agir através de nós, né? Para que esse fruto seja o fruto que Deus espera, né? Então, é a essência de Cristo em nós, né? Então, quando nós estamos na videira, o que nós geramos, né, é resultado daquilo que a videira transmite para os ramos, né? Eu esqueci o nome. A seiva, né? A seiva, a essência daquela árvore passa para os ramos, ela vem da árvore, ou seja, de Cristo, a essência de Cristo em nós, que vai resultar nesse fruto, né? E assim nós vamos permanecer. Então, aquele que permanece, né? E passa por esse processo, vive essa vida, a vida de Cristo, a vida da cruz, de entrega, ela vai produzir fruto, um fruto que agrada ao Pai verdadeiramente. Mas se alguém não permanecer em mim, aí aqui está falando de uma queda, de uma apostasia, né, será lançado fora e a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então aqui fala de condenação para aqueles que saem de Cristo, tá? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, então observa, a permanência de Cristo em nós tem a ver com a sua palavra. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É a palavra de Cristo que produz em nós, gera em nós o próprio Cristo, essa essência. Então, o tratamento que nós estamos falando passa pela palavra, tá? E aí, se as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí, amados, aqui é outro ponto. Não é todo mundo que é discípulo. Só é discípulo de Cristo aquele que tem a essência de Cristo e que produz muito fruto, que é resultado dessa essência que nós estamos falando. Então, quando Cristo fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele fala para discípulos. Ou seja, tem muitos que não se tornaram. Observe que a palavra discípulos é tornareis. Ou seja, ser salvo, aceitar a Cristo, não te torna automaticamente um discípulo. Ser discípulo é alguém que passou por um processo e que tem um caráter de Cristo forjado, produzindo assim fruto. E aí, naturalmente, ele propaga o evangelho, né? Então, o propagar o evangelho que a gente tem na grande comissão, isso é para todos. Jesus convida isso para que todos façam parte disso, mas só farão parte disso aqueles que têm o caráter transformado, a essência do próprio Cristo, para fazer aquilo que ele fez, que é propagar o evangelho do reino, o reino de Deus. Então, é para todos, mas nem todos viverão, porque só pode viver aquele que foi transformado em discípulo. Amém, amados? Glória a Deus. Ficou alguma dúvida em cima disso? Amém. Glória a Deus. E aí a gente vai ver muito claramente sobre isso, de tornar discípulo. Ter alguém que é imitador do seu mestre, né? Alguém que que segue e tenta viver igualmente o seu mestre. Renato, a Távila e o Carlos tinham levantado a mão. Amém. Pessoal, pode falar. Não era nada, não. Já foi, já. Era eu que não estava acertando a configuração aqui. Eu não estava vendo o slide, mas já foi. Beleza. E a Távila falou que levantou sem querer. Amém. Obrigado, mãe. E valeu, gente. Então, mas amém? Ninguém quer comentar nada? Tá tranquilo? Amém. Vamos seguir. E aí, amados, continuando o texto, então a gente entendeu uma parte, só que lembrando, a gente precisa, e isso que às vezes fica muito difícil, amados, que o versículo solto,
às vezes não nos traz o entendimento completo. Então, há certas passagens que a gente precisa ler tudo mesmo, tá? Para a gente ter o real entendimento daquilo que está sendo dito e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, por isso que os textos aqui acabam ficando, às vezes, muito grandes, tá? Mas, enfim, vamos seguir. Então, continuando o texto, agora o Senhor ele vai explicar o que é esse discípulo, essa palavra permanecer, né? Esse fruto sendo gerado, que é o amor, aquilo que nós já falamos. Olha só o que Cristo fala na continuação, né, a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, permanecer em Cristo é permanecer no amor dele. E o que é amar, né? Ficar nesse amor? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Guardar os mandamentos do Senhor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, como a gente tem visto, o exemplo sempre é Cristo. E o próprio Cristo está se colocando como exemplo. Como eu obedeço o mandamento do meu Pai e eu permaneço no amor dele, da mesma forma vocês precisam permanecer no meu amor, obedecendo os meus mandamentos, que são os mandamentos do meu Pai. Né? E aí ele fala, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, a alegria de Cristo. E aqui é interessante porque a aula passada a gente finalizou falando muito sobre tribulações e circunstâncias, e nós falamos que viver essa vida, né, de desgaste, de dor, entre aspas, não quer dizer uma vida de tristeza, mas sim de uma alegria, porque Cristo viveu a vida que ele viveu, que nos deu o exemplo do servo sofredor, aquele que se desgastou pela vida dos outros, e ele falou que essa vida é uma vida de verdadeira alegria, e que essa alegria esteja em nós, e essa alegria seja completa. E aí ele fala, o meu mandamento é este. Então ele está falando para seguir, para permanecer no amor dele, viver essa essência, viver essa vida, nós precisamos cumprir o mandamento. E qual que é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, amados, não tem outro caminho. O nosso caminho é o amor. Aí ele dá o exemplo, ninguém tem um amor, maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então ele está dando esse exemplo, que é a vida da cruz, de se doar pelos outros, entregar a sua própria vida, e é isso que nós precisamos viver, uma vida de doação por todos, né? Não só pelos irmãos da igreja, não só pela nossa família, mas por todos, sermos servos de todos, movidos pelo amor, né? Que é isso que Jesus tem nos ensinado. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, amados, esse texto é muito claro, e ele é um paralelo daquele texto, né, que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então, ele nos escolheu, mas ele não nos escolheu à toa, ele nos escolheu para algo específico, para que nós demos fruto, resultado deste amor. A fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, eu vou conceder. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, amados? Glória a Deus. Esse é o fruto que o Senhor deseja de nós. Então, observem que o texto que nós lemos está falando que tanto aqueles que estão dando fruto, quanto os que não estão dando fruto, ambos continuam passando por um processo de tratamento constante. Um sendo levantado, né, sendo tratado pelo fogo, e o outro sendo limpo pela palavra, continuando esse processo de batismo com fogo. Como a gente falou, é algo contínuo, algo que não para. Então, você já está dando fruto, o Senhor tem muito mais para fazer. Então, ele te limpa para que você continue dando fruto. Então, é algo que vai se estender até o fim da nossa vida. E aí, como nós falamos, só existe um fruto que está no singular. Observe que a palavra está no singular, não está no plural. E esse fruto é o fruto do Espírito que é gerado apenas se estivermos nele. Então, não tem como produzir esse fruto se não for a partir da sua própria essência. Né? É a essência de Cristo que produz esse fruto. E aí, amados, como nós falamos, só se torna, ou seja, é um processo, um discípulo aquele que produz muito fruto. Né?
Então, não é qualquer um que é discípulo de Cristo. Só é discípulo de Cristo aquele que tem a essência dele. E a semente desse fruto, como nós já falamos, é o amor. E aí, observem que Cristo fala em andar em amor, permanecer em amor, que é o caminho excelente que o apóstolo Paulo tinha nos mostrado lá em 1 Coríntios 13, né? Então, andar nesse caminho, permanecer em Cristo, é produzir esses frutos que nós estamos falando, que é uma vida de entrega em favor de outras pessoas, né? E isso, como Cristo nos ensinou aqui no texto anterior, fala de obedecer e fazer a vontade do Pai, que é fazer o mandamento dele, que é nos amarmos uns aos outros. E aí, amados, então, esse amor é o que direciona tudo. E aí, observem como que isso continua, né, nos mostrando a profundidade que o Senhor quer nos levar. E aí, de novo, né, João 13, 34 a 35, reafirma, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí, observem de novo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, de novo, só pode ser discípulo aquele que ama, se tiverdes amor uns aos outros. Se não tiver amor, amados, por isso que vai tudo perecer, não tem valor nenhum, porque não é discípulo de Cristo. Por isso que lá na frente, a gente vai ler esse texto, ele fala, não vos conheço. Não é discípulo dele, não caminha nos passos que ele caminhou. Sem esse amor, sem esse fruto, sem essa essência, Cristo não irá nos reconhecer, porque não foi discípulo dele de verdade. Né? E aí, 1 João 5, 2, 3, reafirma isso, ó, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então está falando de amar a Deus e amar os filhos de Deus, amar os irmãos, né? Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que como nós já lemos, que amar uns aos outros, ora, seus mandamentos não são penosos. E aí, amados, isso muda completamente a ideia do serviço. Lembrando, amor aqui, que às vezes é traduzido por caridade, ou seja, são atitudes, não é amor sentimental, é um amor de atitudes, como Cristo viveu com atitudes, né, se entregando. Da mesma forma nós, o amor, que às vezes é traduzido por caridade, é algo que são ações que custam caro, mas que não são penosos. Aqui que é o interessante, que está falando de um desgaste, não na nossa força, mas sim na essência dele, que não gera peso. Não gera peso, é algo que nós vamos fazer com prazer, por quê? Por essência. Não é na força do meu braço, né? É nele, é através dele, é aquilo que ele faz através de nós. Então, isso se torna algo natural, por isso que não é penoso, né? Então, se torna algo que realmente dá prazer. Eu acho que esse que tem que ser, por isso que é um serviço movido por amor. Não é um serviço por servir, porque o serviço por servir seria braçal, né? Seria por nossa força. Mas não, é algo gerado pela essência que está em nós. E aí, isso reflete o quê? Filhos de Deus. Então, ó, Efésios 5, 1 a 2 fala, sede, pois, imitadores de Deus, imitadores de Cristo, seu caráter, como filhos amados. Isso é ser filho de Deus. E aí, de novo, fala, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. De novo, o exemplo de Cristo. E aí, amados, olha só que maravilhoso. A aula passada a gente falou de que nós somos templo e oferecemos sacrifícios nesse templo. E aí, o que é oferecer esse sacrifício? É andar em amor. E aí, observa que o exemplo de Cristo, andai em amor, assim como Cristo viveu em amor e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aí, amados, Hebreus 13, 15 a 16 fala justamente dessa oferta, daquilo que entregamos a Deus. Então, o culto racional, né, o culto que oferecemos a Deus é a nossa vida nos entregando por amor aos outros. Então, olha só, Hebreus 13, 15 a 16 fala, por meio de Jesus, através de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Aí observa, o que é esse sacrifício de louvor? Que é o fruto, e aí aqui
a gente precisa ler com calma. Por quê? Porque não está falando de louvor música, tá? Que é o que as pessoas confundem. Por isso que a gente precisa ler com calma. Ó, sempre sacrifício de louvor. Ou seja, está falando que o que oferecemos a Deus é um sacrifício que o adora, de louvor, que engrandece a Ele. Que é fruto, ou seja, que é resultado de lábios que confessam o seu nome. Então, observa, não são lábios que cantam, mas lábios que confessam o seu nome, está dizendo de pessoas que pertencem a Cristo. Então, lábios aqui, lembra que está falando daqueles que aceitaram, aqueles que manifestam a Deus, que manifestam a Cristo, que confessam o seu nome. Então, aqui está falando de louvor e está falando de lábios, mas não é louvor cantado nos lábios, mas um louvor no sentido de uma oferta, algo que está sendo oferecido para Deus, que é resultado daqueles que pertencem a Cristo, de lábios que confessam o seu nome. E aí ele fala, não negligencieis igualmente a prática do bem, ou seja, esse sacrifício, esse louvor é uma prática, é uma vida de bem e mútua cooperação, amor, serviço, pois com tais sacrifícios, que são sacrifícios de louvor, Deus se compraz, Deus se alegra. Por isso que nós precisamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e como nós vimos na aula passada, nós falamos que essa vida é uma vida que tem que ser para agradar a Deus, louvar ao Senhor. Então, viver essa vida só pode ser em amor, na prática do bem e mútua cooperação. Serviço, amor, entrega. Amém, amados? Glória a Deus? Que é esse sacrifício, aquilo que é oferecido no nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que recebemos no batismo. Né? Então, só é discípulo aquele que ama, andar no caminho do amor é ser imitador de Deus, e isso está lá em 1 João 4,16 também, né? Porque Deus é amor. Essa vida de amor é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, oferecida no templo individual de cada um, que é o nosso próprio corpo, né? Que se tornou o templo do Espírito Santo. Então, esse fruto é resultado daqueles que pertencem a Cristo, que confessam o seu nome, que são identificados como seus discípulos. Então, quem é discípulo? Aquele que confessa o nome, aquele que segue os caminhos do seu mestre, uma vida de amor. Esses sacrifícios, como a gente falou, é a negação do nosso eu, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente também, e a nossa doação por outras vidas. Esse fruto é resultado da justiça de Deus e precisa promover justiça de Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem vários textos que falam desse fruto, o fruto do Espírito, como fruto de justiça. Então, amados, fomos salvos por Cristo, por esse amor, e Cristo manifestou a justiça de Deus. Ou seja, nós somos resultados da justiça de Deus. E o nosso fruto, aquilo que nós fazemos, esse amor que nós estamos falando, precisa promover a justiça de Deus, tá? E aí nós temos vários textos que falam sobre isso. Então, ó, Hebreus 12, 9 a 11 fala, né? Deus, porém, a partir do versículo 9, tá? O autor de Hebreus, ele está fazendo a comparação com o pai natural, que o pai natural, ele corrige os seus filhos, né? E aí ele dá o exemplo, se o pai natural corrige, pensando no melhor do filho, quanto mais a correção de Deus, a disciplina de Deus, ou seja, batismo com fogo, que a gente estava falando, o tratamento. Lembra que nós lemos o texto lá do ramo, que o ramo ele é levantado, ele é tratado, né? E o outro que está dando fruto, ele é limpo para que ele produza mais. Então isso tudo tem a ver com a forja de Deus em nós, no nosso caráter, no nosso ser. Então, ó, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, que foi o que nós falamos na aula passada. Tudo isso é para que nós sejamos forjados para resistir, né, para nos tornarmos mais fortes, para aguentarmos mais coisas, para vivermos mais coisas para Deus, né? Então, é necessário um tratamento profundo que vem através do fogo, que é parte disso, tem a ver com essa disciplina, com o Pai, através do seu Espírito Santo, moldando em nós a essência de Cristo. Ó, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Né? Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Ou seja, aquilo que é desconfortável.
né? O tratamento é desconfortável. É isso que o autor está querendo dizer. Mas de tristeza, né? No primeiro momento parece algo triste. Ao depois, entretanto, aí olha, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Então é um processo, é algo contínuo, está sendo exercitados, ou seja, um fruto de justiça de Deus em nós. E aí esse fruto da justiça, né, o fruto de justiça, Tiago também cita, né, ó, a partir do versículo 16, 16, 18 fala, pois onde há inveja e sentimento faccioso, então ele está falando das obras da carne, está falando de algo da velha vida, do velho homem, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Obras da carne. Então lembra, Deus quer tirar isso de nós, ó, o texto de Hebreus fala, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então a santidade de Deus, a purificação dele pelo fogo, é para tirar esse tipo de coisa, inveja e sentimento faccioso, é um exemplo, né? E aí ele dá o exemplo da sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente. Aí olha só as características, amados. Não tem muito a ver com o texto de Gálatas, que daqui a pouco nós vamos ler. Ó, essa sabedoria que vem do alto, ou seja, algo que é produzido pelo Espírito, é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz, aquela paz que excede todo entendimento, que a gente já conhece, que se semeia, em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quem promove a paz? Os discípulos de Cristo, né? Então são estes que promovem a paz e que não vivem essa vida de inveja e sentimento faccioso, porque Tiago está dando exemplo lá da igreja, né? Provavelmente de Jerusalém, né? Que ele era o responsável. E aí, amados, olha só, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo continua falando, lá do 9 ao 11 fala, capítulo 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, amados, aumentar o amor, como nós falamos, como Cristo falou, tem a ver com conhecer a sua palavra, viver a sua palavra. Se a palavra dele permanecer em nós, ou seja, o conhecimento de quem é, o conhecimento de Deus, para que nós tenhamos toda a percepção, para que tudo fique claro, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Serdes sinceros e inculpáveis. Então está falando de algo interno, sem culpa, pleno diante de Deus, né? Cheios, de novo, ó, do fruto da justiça, esse fruto que nós estamos falando, o qual é mediante Jesus Cristo, para quê? Para adoração a Deus, ó, para a glória e louvor de Deus, que é aquilo que a gente falou no outro slide. E Romanos 6, 22, 23 fala, transformados em servos de Deus, ou seja, você não era servo, você foi transformado, está sendo transformado em discípulo. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então, está falando para ser participante da santidade, lá em Hebreus 12. Então, esse fruto tem a ver com essa santificação, esse processo de purificação que o Senhor tem gerado em nós. E, por fim, a vida eterna, que é o galardão que nós vamos receber. E aí, amados, Efésios também continua falando sobre isso. Ó. Efésios 5, de 5 a 10, fala, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então está falando de novo do quê? Das obras da carne. Então ele está falando de uma velha vida, de uma vida que não pode se viver. E aí ele fala, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Então não é qualquer palavra que é para ouvir. É a palavra dele. E essa palavra precisa permanecer em nós. Porque por essas coisas, aí ele continua, né? Por essas coisas, ou seja, quem vive essa vida que não da velha vida, né? Que não foi purificada, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Então ele está falando, amados, isso é muito interessante. Todas as cartas, o apóstolo Paulo está falando para pessoas que aceitaram Cristo. Por isso que é relevante a gente ter atenção nessas coisas, porque, de novo, esse texto não está falando comigo. A gente tem que estar... Mas toda vez que eu leio esses textos, e eu acho que é isso que o Senhor tem para nós,
para a gente sempre olhar para nós e vigiarmos, né? Porque a palavra fala. Como que é que a palavra fala? Quem está de pé, cuide-se para que não caia, né? E a queda é algo muito sutil. Então, nós precisamos, de forma contínua, estar atentos, alertas e vigilantes, né? Vigiar e orar. Então, tudo isso são avisos para que nós não sejamos participantes com estes, né? Mas que permaneçamos naquilo que Cristo, né, tem nos ensinado na sua palavra, né? Que é viver essa vida de amor genuína. E aí, o apóstolo Paulo continua: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz, como nós já falamos. Porque o fruto da luz, então a gente falou do fruto da justiça, que é o fruto do Espírito, e nós estamos falando do fruto da luz. E aqui a luz, amados, tem a ver com conhecimento, a revelação. É Cristo nos mostrando, por isso que é fruto da luz, é resultado do conhecimento que ele nos apresenta. E aí, esse fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o fruto, amados, tudo que é gerado nesse amor, que a gente está falando nessa essência, ela segue esses 3 princípios: bondade, justiça, quando nós falamos fruto da justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aí, amados, observe que sempre esses textos que está falando sobre essa vida de entrega, andar como filhos de Deus, andar na luz, andar no amor, sempre os textos vinculam com viver, provar, experimentar aquilo que é agradável ao Senhor, agradável a Deus. Que é aquele texto que fala: viver a boa, agradável e perfeita vontade. Então, tudo isso tem a ver com viver essa vontade de Deus, que é produzido através dessa essência. E aí, Gálatas 1, 9 a 14 fala: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, fruto da luz, tudo que ele está nos revelando, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. De novo, viver a vontade de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amados, viver toda essa essência é resultado de uma vida de intimidade, de conhecimento de Deus. Por isso, os nossos próximos 2 módulos, os nossos próximos 2 meses, nós vamos falar sobre intimidade com Deus, que é uma continuação disso aqui. Como viver isso que nós estamos falando? Na prática. Então, os próximos módulos vão falar sobre intimidade com Deus, que é chegar nesse conhecimento, para que esse conhecimento produza em nós a essência de Cristo, que é o amor, que é parte desse tratamento que nós estamos falando, né, do batismo com fogo. E aí ele fala: ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, poder do Espírito Santo, poder de Deus sobre nós, em toda perseverança e longanimidade, características do fruto, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz, dos filhos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, aí observa, para o reino do Filho do seu amor. De novo, amor. Então, luz, viver essa luz é viver este amor, que foi gerado a partir daquilo que ele tem nos revelado através do conhecimento dele, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então, amados, para produzir o fruto de Deus, ele nos corrige como filhos, né? Que é esse batismo com fogo que nós estamos falando. Somos exercitados neste amor. Então, a questão é essa: esse tratamento é que o amor seja produzido, exercitado em nós. O fruto possui, e aí, de novo, o fruto que nós estamos falando, ele possui características. Então, é igual uma manga. Você bate o olho numa manga, você sabe como que é uma manga. Você sabe o cheiro dela, o gosto dela, a cor dela, você sabe como que ela é. Então, amados, daqui a pouquinho nós vamos falar justamente o quê? Quais são as características desse fruto, dessa essência, desse amor? Né? Como nós falamos, o amor, ele é a semente desse fruto.
mas ele tem atributos próprios, características de como ele se revela. Então, como nós vimos, é possível identificar este amor verdadeiro, não o amor do mundo, mas o amor real do Pai. E aí, a primeira coisa que nós percebemos é que elas são opostas, contrárias à velha natureza caída e à oposta carne. Obviamente, porque é fruto do Espírito, é espiritual, vem do alto. Não é gerada na carne, é gerado em espírito. Então, obviamente, ela tem que se opor. E aí, de novo, traz clareza para o texto, que fala que o espírito e a carne são opostas, uma combate a outra, né? E aí, para identificarmos esse fruto, é preciso conhecê-lo. Igual você conhece uma manga, por que você sabe como que é uma manga? Porque você conhece aquilo. Você tem contato com aquilo, né? Você experimenta aquilo. Então, amados, isso tudo só é possível se a luz, se a revelação, se o conhecimento de Deus, ou seja, se você conhecer isso, estiver diante de você. E aí essa luz, ela revela, ela mostra as características do fruto que estão relacionados aos princípios que nós falamos, bondade, justiça e verdade. E aí só diante disso é possível viver, e aí de novo, viver, participar e desfrutar das coisas de Deus, da vontade dele. Viver a essência, por isso que a palavra fala, a vida eterna é essa, que começa aqui, a vida eterna, a plenitude da vida, né? Por isso que Cristo fala, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. É conhecê-lo, né? É saber, é desfrutar dele. É viver esse amor que nós estamos falando. Por isso que fala, o texto que fala, né? E a vida eterna é essa, que conhecereis, que conheceis a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Né? Assim, o texto fala por alto isso. Então, essa vida que nós estamos falando e desfrutar de tudo que Deus tem para nós, a plenitude do Evangelho. Então, mas o que nós estamos falando aqui é o Evangelho genuíno. O reino de Deus na sua plenitude. Só é possível no amor, em amor, né? Nessa essência, nesse fruto. E aí a gente vai lá para Mateus 7, de 15 a 20, porque nós acabamos de falar que é possível identificar esse fruto. Como eu consigo perceber esse fruto? Como que esse fruto é? E aí, como nós falamos, esse fruto se opõe às obras da carne. E aí Cristo ele nos ensina, lá em Mateus 7, 15 a 20, e também lá em Lucas 6, que é o complemento, que é uma explicação, né, vamos dizer assim, são textos complementares que estão falando a mesma coisa, nos mostra e nos revela como que se dá isso, como eu diferencio, como eu identifico as coisas, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Então, a gente precisa lembrar, por que Cristo está falando o que ele está falando? Né? Ele está falando, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, está falando aqui para nós entendermos, discernirmos, né? Porque é baseado no fruto que eu preciso conhecer, Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, você conhece a pessoa pelo fruto que ele gera, né? Ou seja, é possível diferenciar aquilo que é gerado pelo Espírito Santo e aquilo que não é gerado pelo Espírito Santo, tanto em nós quanto em outras pessoas. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então ele está dando um exemplo, né? É uma parábola, o Senhor está comparando com árvores que produzem frutos, mas lembra, frutos aqui está no plural, mas como no texto de Lucas fala do fruto. Aqui é um tipo de fruto único, tá? Mas o frutos aqui no plural está falando as coisas que são feitas, tá bom? Mas lembrando que a essência é uma só, porque a árvore só produz um tipo de fruto, tá? Não são diferentes frutos, é um fruto só, tá? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E aí agora ele fala, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então aí, amados, aí observem. Aqui há uma diferença daqueles que não produzem frutos, que é o texto lá de João 15, daquele que produz um mau fruto. O mau fruto é aquele que está
né, não está em Cristo, ele está impuro, né, ele está produzindo algo que não provém de Deus, né? E é diferente daqueles que não estão produzindo nada, estão inertes, vamos dizer assim, e aqueles que produzem bons frutos, né? Enfim, aí olha só o texto de Lucas. O texto de Lucas, ele explica o texto de Mateus, porque ele fala, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, né? De novo ele está falando. E aí o que é esse fruto? Aí ele fala, ó, o fruto, ele vem da onde? Da onde está vindo esse fruto? Ó, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, aquilo que é bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então lembra que na aula passada nós estávamos falando de algo que é produzido no coração, na sua essência. Então, o fruto do Espírito que nós estamos falando, essa essência, foi algo que o Espírito Santo derramou no nosso coração. E a partir disso, desse fruto, ou seja, a fonte é que revela o externo. Então, como nós comentamos na última aula, né? O nosso fruto, aquilo que produzimos para Deus, precisa ser fruto do fruto. Precisa ser fruto da essência, daquilo que preencheu o nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, aqui, o texto está falando justamente dessa diferença, daqueles que tiram coisas ruins, ou seja, o coração não foi tratado. E aí eu estava conversando com meu cunhado, o Maurício, e ele falou uma coisa muito, muito interessante. E eu acho que cabe aqui. Ele estava estudando sobre reino e salvação, né? Quando você é salvo, né? Você é batizado com o Espírito, você recebe o Espírito, né? Cristo se torna rei no seu coração, né? Só que esse rei, Cristo, o Espírito Santo, ele precisa conquistar o território do seu coração. Ou seja, o que é o reino, né? Reino é Cristo expandindo no seu coração tudo que é dele. E aí ele vai tirando aquilo que é nosso, da nossa carne, do nosso coração. E ele vai conquistando esse território até que ele tome conta completo do coração. Ou seja, por isso que é um tratamento contínuo. É Cristo, aos poucos, através do Espírito Santo, conquistando as áreas das nossas vidas para que nos tornamos parecidos com ele, para que ele viva em nós, né, para que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo conquistou tudo, conquistou esse território. E aí, esse território conquistado, que é o nosso coração, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, que é a essência desse rei que conquistou, vai transbordar. Quando eu não tenho esse coração conquistado, né, Cristo está lá, mas ele não é o centro, ele está lá no coração, ele recebeu, mas não tratou. Vai sair só a coisa velha, do velho homem, que são coisas más. Má fruto, o fruto ruim. Não está sendo produzido de Cristo, da essência do amor, porque não foi conquistado ainda, não foi tratado, né? O reino não avançou dentro de mim. E aí eu vou produzir aquilo que é do homem, carnal, né? Que são as obras da carne. E aí o texto de Mateus, ele continua, né? E aí, que é a continuação desse texto aqui anterior, tá, amados? Ó, eu li 7, 15 a 20, e aí tem 21 a 27, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que é um texto que a gente fala muito aqui, ó. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. De novo, nós já lemos o que é a vontade do Pai, viver em amor, amar uns aos outros, fazer a vontade de Deus, cumprir seus mandamentos. Que estais no céu. Muitos, naquele dia, hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E aí, amados, olha só que loucura. A gente está falando em nome do Senhor. O cara, ele aceitou a Cristo. E ele manifestou poder. Ele profetizou no nome dele. E em teu nome, não expelimos demônios. Amados, um ser humano normal, se não for pelo poder do Espírito, ele não pode expulsar um demônio. Vocês vão concordar comigo. É só no nome do Senhor. Então está manifestando poder. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha isso. Só que aí ele fala, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Porque, amados, voltando aqui atrás, ó, no texto, ele está falando que o que está sendo produzido é mal. Não tem essência de Cristo, não tem amor. Que é diferente disso aqui, ó. Por isso que ele fala, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Porque não é discípulo, não viveu em amor, não tem essência. Por isso que vai perecer naquele dia. A obra vai ser colocada diante dele e vai perecer, porque não conhece.
Isso que é o fogo de Cristo, os olhos, como chama de fogo, vai julgar todas as coisas, vai julgar aquilo que é bom, aquilo que foi feito nele, depositado nele, vai permanecer. Mas aquilo que não foi depositado nele, mesmo que foi com poder, né, não vai permanecer, vai passar por julgamento, vai sofrer o dano. É ouvir, não vos conheço, amados. Não há nada pior do que ouvir. Eu comentei isso no PG na terça. Lá no final, no grande dia, naquele grande dia, nós vamos estar diante dele e vamos ouvir a palavra daquele que criou todas as coisas, a palavra que trouxe tudo à existência. Imagina o peso disso. E vai falar, não vos conheço, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou servo mau, inútil. Observe, é servo, mas é inútil. Não tinha essência, não tinha um amor de Cristo, não fez aquilo em vão. Vai sofrer o castigo, a consequência. E isso, amados, não é nada bom. Foi salvo, mas aí a palavra fala, foi salvo como pelo fogo, que foi o que o pastor pregou. Salvo como pelo fogo, amados, isso aí não é simples, é algo pesado. Então, amados, é aquilo que o pastor sempre fala, né? Ao que vencer? Os vencedores, mas tem os perdedores, e perdeu. Beleza, foi salvo, né? Não vai arder no inferno, mas o que é isso, amados? Receber esse julgamento do próprio Cristo. Que o texto fala, né? Que o Cristo ele vai começar a julgar pela sua própria casa, pelo seu próprio povo, mas ele vai julgar. Então, eu não sei se os irmãos têm essa percepção, o cara foi salvo, beleza, mas vai sofrer a condenação, a pena, não vai receber o galardão. Isso às vezes fica muito simples, é só como assim, ele não vai receber, ele não vai receber alguma coisa, ele só vai ficar sem nada. Não, amados, isso aí é a condenação. Por isso que Cristo, quando ele fala, que não herdarão o reino de Deus. Amados, não herdar o reino de Deus é a pior coisa possível para alguém que aceitou ele. Não é o inferno, mas não vai ser participante do reino de Deus. Imagina isso. É disso que nós estamos falando. Por isso que ele fala, apartai-vos de mim. Não vai ser participante do reino. É isso, né? E o texto fala, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e aí vem, o que é essa diferença dessas duas pessoas que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma diferença de pessoas aqui. E aí ele vem com a continuação do texto, ele explica o que são essas pessoas, a diferença das pessoas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, de novo, a palavra, né? Ela vai entrando e ela vai moldando, ela vai se revelando, eu vou conhecendo a Deus, vou conhecendo a Cristo, e o amor dele vai sendo gerado em mim, batizo com fogo, tudo isso que nós estamos falando. Então, aquele que pratica, amados, aquele que pratica o evangelho é o quê? Aquele que se desgasta, vive como Cristo. Será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tudo isso aqui é tratamento. É aquilo que Deus vai fazendo, né, durante a nossa vida. E deram com ímpeto contra essa casa. Não é algo bom, não são coisas confortáveis, como nós estamos falando. Está falando de algo forte que está vindo, né? Mas fala, porque fora edificada sobre a rocha, ela não caiu. Não caiu. Só que ele fala, quem é o outro tipo de pessoa? É todo aquele que ouve as minhas palavras, amados. Está falando de alguém que ouviu, aceitou, mas não pratica, não viveu igual a Cristo. Não tem amor. E aí ele falou, não pratica, será comparado a um homem sensato. Seguiu o caminho fácil. A pessoa recebeu o evangelho, a maior verdade que alguém pode receber, e não praticou. Ficou inerte, não fez nada, não viveu esse amor, não viveu para se doar pelos outros, não entendeu o evangelho. Será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. É o fácil, né? A chuva caiu, transbordou os rios, ou seja, passou pelas mesmas provações, só que aconteceu, caiu, né? Não adquiriu as características, né? Não foi forjado ao ponto de resistir ao teste, né? Contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, que é lá no final ouvir isso, apartai-vos de mim, não vos conheço, não praticou. E aí, amados, o texto de Lucas, ele justamente explica o processo de como é viver na rocha, fincado na rocha. Por que me chamais Senhor, Senhor?
e não fazeis o que vos mando. De novo, fazer o que ele manda é amar o próximo, amar os irmãos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa. Mas aí, amados, olha só como que ele edificou. Cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, que o texto de Mateus não cita. Então, amados, o que é isso aqui? Isso aqui é o processo. E imagina, isso aqui é numa rocha, amados. Cavar uma rocha não é simples. De novo, é o batismo com fogo. É você se alicerçando em Cristo. É Cristo se revelando. É você tendo intimidade, profundidade nele, para que você possa resistir a tudo aquilo que vai vir e ao teste final, que é quando Cristo vai julgar todas as coisas, né? E vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Por quê? Já foi tratado, está firme em Cristo, vivendo o próprio Cristo, né? Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E aí, amados, Tiago, ele explica mais ainda o que é isso, ó. 22 a 25. Esse texto é, assim, perfeito, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que é justamente o que Cristo ensinou. Enganando-vos a vós mesmos. E aqui que está o ponto. É por isso que eu falei. Isso tem que ser algo muito sério para nós. Porque, observa que os que falaram com Cristo, eles estavam se enganando. Eles estavam falando, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos tudo em teu nome. A pessoa está se enganando. Ela está achando que está fazendo para Deus, mas não está valendo de nada. Ou seja, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Então ele está falando que a pessoa que faz essas coisas sem a essência, ele está fazendo a carne, ele está se vendo. Ele está fazendo a partir dele. E não está sendo, como o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos como um espelho, refletimos a glória de Cristo. Então ele está falando de um espelho natural, que reflete a si mesmo, que é essa essência ruim que está sendo manifesta, as obras da carne. Nós precisamos refletir a Cristo como um espelho, que são os praticantes. Pois assim mesmo, ó, se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, é perecível, se vai, não permanece, né? É apagada com o tempo. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e aqui é interessante, porque aqui mostra claramente que Tiago não fala o oposto de apóstolo Paulo, porque ele está falando da lei da liberdade, não a lei mosaica, né? E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. E aí volta o quê? Numa vida de prática, boas obras, né? É uma vida que reflete o amor de Cristo. Este será bem-aventurado no que realizar. E aí a gente pensa lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que. Então é bem-aventurado. Feliz será no que realizar, no que fizer, no serviço que entrega. Ou seja, se tornará realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, amados? Glória a Deus ou não? Nenhum comentário? Deixa eu ver aqui. Eu vi que tinha algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver o chat. Tá. Amém, amém. Então, amados, um fruto do Espírito, né, como nós estávamos falando. E aí, amados, eu peço para vocês segurarem mais um pouquinho. Então, a gente passou os 10 minutos que eu cheguei atrasado, né? Então, ó, deu 1 hora de aula só agora, tá? Dentro do nosso tempo. Eu vou estender mais um pouquinho, porque a gente tem mais algumas coisinhas para falar, mas a gente vai encerrar todo esse entendimento. A gente está caminhando para o fim já, tá? Então, ó, como nós estávamos falando, é possível, então, identificar quem somos pelo fruto que produzimos e também outros, né? A gente consegue identificar, né? Baseado nesse fruto que está sendo produzido, né? O fruto é resultado daquilo que sai dos nossos corações, tratados pelo fogo ou não, né? Os dois tipos de pessoas que nós estávamos falando.
Fazer para Cristo sem a sua essência irá perecer e sofrer dano, que é aquilo que nós falamos. O julgamento, não ser participante do reino. Isso não é pouca coisa. Ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, sem caráter. Ou seja, a iniquidade aqui está falando de uma vida, né, e são as obras da carne. De novo, para pessoas que aceitaram Cristo, isso que às vezes é difícil de entender. Não está falando de ímpios, amados, está falando de quem ouviu a palavra, aceitou a Cristo, mas não é praticante. Não poderá participar do reino de Deus. É isso. Não tem caráter. Não está produzindo bom fruto. Está produzindo um mau fruto. Qual o mau fruto? A sua iniquidade, as suas práticas, a carne, né? O velho homem. O bom fruto é produzido pelo ouvinte praticante, aqueles que passam pelo processo e se alicerçam na rocha, que é o tratamento, aquilo que nós já falamos, né? Passar por esse processo de forjamento de caráter, do amor do Espírito Santo em nós. Né? Esse vai resistir ao teste final, tanto durante a vida quanto na presença de Cristo. E o mau fruto, né, que é produzido pelo ouvinte não praticante, aqueles que não submetem ao processo, foi pelo caminho fácil, né? Ele perecerá ao teste final. Então, amados, existe existe características que nós estamos falando, né? Então, há como identificar, há como diferenciar, e isso se dá a partir de características que são muito claras, que nós vamos ver a partir de agora. Então, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, chamados à liberdade, foi chamado. Que é a lei da liberdade que que Tiago fala. Porém, não useis da liberdade. Então, Cristo te libertou, você está livre, você pode fazer o que você quiser, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, que é a iniquidade, que é viver as velhas práticas. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, amados, o oposto de viver as obras da carne é o amor, que é servos uns dos outros. E aí ele fala, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então tá tudo aí, tá tudo encaixado, tá tudo certo, perfeito. Isso é a lei da liberdade. Lei da liberdade é o quê? Você submeter sua vida a amar aos outros. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, ou seja, o oposto, né, viver as obras da carne, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito. Então, andar no Espírito, andar no amor, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, viver essa prática de amor, viver essa vida de espírito em espírito, vai me blindar para que eu não viva essa iniquidade, ou seja, eu me torno praticante para que eu não viva aquela velha vida, porque a carne milita contra o espírito. Ou seja, observe, nós estudamos tudo aquilo para a gente entrar agora em Gálatas 5, que é o texto que a gente já conhece sobre o fruto, né? Mas olha só, a gente não precisa falar só sobre o fruto, a gente precisa entender o que está sendo falado. Então está falando, andai no espírito, ou seja, né, na sua essência, em amor, servos uns dos outros, mas não servir por servir, servir a partir de uma essência verdadeira. Porque, andai no espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, lembrando, o apóstolo Paulo, ele explica isso, né? Ele explica que essa luta, eu quero fazer uma coisa, mas não consigo porque minha carne milita, está me atrapalhando. Então, mas eu preciso viver esse amor, andando em espírito, para que eu possa fazer o que eu quero. E o que eu quero? Fazer a vontade do Pai. Viver em espírito. E aí ele continua, mas se sois guiados pelo Espírito, com a essência dele, vivendo em amor, não estáis sob a lei, porque fomos libertos da lei, da antiga lei, agora vivemos a lei da liberdade. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aí vem explicando quais são as obras da carne. São as características dela, né? E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, amados, muito claro, né? Reafirmando tudo que nós falamos. E o que é ser guiado pelo Espírito? Revelar o fruto que tem como semente
o amor. E aí vem um texto que acho que todos estavam aguardando, né? Mas o fruto do Espírito é amor, que é a semente. Lembra, a semente está escondida, mas ela que tem tudo, a essência do fruto é na semente, como o pastor Carlos nos ensinou. Então, a semente é o fruto, como nós falamos. Tudo é baseado no amor. Tudo, né? Tudo que é em espírito, verdadeiramente, é produzida em amor, que vai permanecer. Só que o fruto fica escondido, né, dentro de atributos e características que a gente consegue identificar, a gente consegue perceber, que são muito claras. Ó, aí continua: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a essência, caráter de Cristo. É o cara. Aí aqui Cristo tomou conta plenamente do seu coração. Você está vivendo isso aqui, constantemente, buscando constantemente essa vida. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Então lembra que nós falamos lá atrás que o que é o batismo com fogo? A obra da cruz. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Tomar a cruz, crucificar a carne também, para viver uma vida de entrega, né? Então, ó, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Negaram a si mesmo para viver a Cristo, né? Se vivemos no Espírito, aí fala, ó, se vivemos no Espírito. Então, recebemos o Espírito Santo. Só que não basta receber o Espírito, viver no Espírito. É necessário andemos também em Espírito. Então, observa, é uma continuação andar no Espírito, que é o batismo com fogo. Eu preciso andar no Espírito, que é essa vida, essa essência de Cristo. Não, aí amados, normalmente para aqui. Mas por que o apóstolo Paulo está falando tudo isso? Observem que é para nós não vivermos na carne. E aí ele dá mais um exemplo. Ó, não nos deixemos possuir. Então ele está falando de pessoas que aceitaram Cristo, receberam Cristo, estavam vivendo uma vida, mas ó, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que é obra da carne, de novo. Ou seja, para não viver a obra da carne, tem que andar em espírito, viver em espírito. Né? Não só viver, mas andar em espírito. E aí andar é o caminho mais excelente que o apóstolo Paulo citou, que é no amor. E o apóstolo Pedro ele reafirma isso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí ele fala características, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, amado, você vai derramar esse amor que o Espírito Santo depositou dentro de nós, de acordo com aquilo que o Pai te dá, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí, eu peguei o restante desse texto que fala muito comigo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, amados. Eu só falo, só sei falar. Sou o falador da igreja. E estou aqui falando o quê? Os oráculos de Deus, um monte de texto aí que vocês estão vendo. Isso é parte do meu amor que eu tenho por Cristo, pela igreja. Enfim, é o dom que o Pai me deu. Então, em cima daquilo que Ele te dá, por isso que é sem peso. Não tem peso. É o Pai através de nós, sabe? É maravilhoso, Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas, de novo, louvor, sacrifício que adora ao Senhor, todas as coisas, tudo que fazemos para Deus, seja Deus glorificado através de quem? Através de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. E aí, amados, cada fruto, só para a gente encerrar, são 9 frutos. Eu vou passar aqui rapidinho, tá? Só para vocês verem que eu não posso fazer por mim, eu não posso produzir. Tem que ser o Espírito Santo em nós. Não há outra forma, não há outro caminho. Então, a essência vem do amor. E o amor que está no texto é o amor ágape. É o amor ágape, ou seja, é o amor de Deus. É a benevolência, boa vontade. Boa vontade, observa, não é por troca, não é para esperar alguma coisa, é por boa vontade, é de dentro para fora, né? E aí, essa palavra no plural fala sobre a fé do amor, fé do amor ágape, né? É o amor central, olha só o que significa esse amor. É o amor centrado na preferência moral. Então, está falando, lembra que Cristo fala, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. É a preferência de Deus
por aquele que ele elegeu, por aquele que ele escolheu. Ó. Tipicamente se refere ao amor divino, que é a preferência de Deus, esse amor direcionado a nós. Né? Então, esse amor ágape. Eu não posso fazer por mim, porque é o amor do próprio Deus. Né? Alegria, né? Alegria, amor, alegria, o gozo, né? Algumas versões, né? Tá falando de contentamento. Olha só, ou seja, independe das circunstâncias, você tá pleno. É uma alegria plena, ou é uma fonte de alegria. Olha só o que ela significa. Estender favor, né? Inclinar-se para ser favorável. E aí o que ele fala? Ó? Significa propriamente a consciência da graça de Deus. Então essa alegria, amados, é um entendimento, um conhecimento, uma revelação da graça de Deus sobre nós. Favor que eu recebi, ou seja, alegria. É uma graça reconhecida. Olha só como que a palavra no original ela dá outro sentido. Não é uma alegria de sorriso. É um contentamento, é um preenchimento completo da graça de Deus. Né? De novo, é só o Espírito que pode fazer isso. Aí o próximo, né, é paz, que está falando de um descanso. Então você tem contentamento e você descansa no Senhor. Você recebeu o amor, que é por graça. Você tem pleno entendimento, alegria, você é completo e você descansa nele, é paz. Então, ó, paz de espírito, invocação de paz, né, que está atrelado com o shalom, né, que é uma despedida judaica comum, no sentido de saúde, bem-estar. Você está em paz, está tranquilo. E aí, olha só, mano, significa unir, amarrar em um todo. Você está ligado plenamente em Deus. Ó, significa uma totalidade. Então, ó, quando todas as partes essenciais estão unidas. Paz, né? É o presente de Deus na sua totalidade. Olha o significado dessa paz. Por isso que, ó, Cristo fala, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas isso aqui é loucura, isso aqui é só no espírito. Aí a outra palavra, paciência ou longanimidade, né? Olha só o que ela significa, né? Ela é uma junção de duas palavras, né? Que é longo e paixão ou raiva. E ele está falando de uma paixão longa, longanimidade, é uma paixão longa. Ou seja, esperar tempo suficiente antes de expressar raiva. Então ele está falando como se fosse alguém apaixonado aguardando o seu amado. É isso, amados, é viver uma vida de longanimidade, aguardando a chegada de Cristo. Ou seja, você não vai cair, você não vai sair dele. Então essa longanimidade é esperar o amado nele. É uma vida com a certeza e a convicção de que ele voltará. Ó, isso evita o uso prematuro da força, ou seja, como você aguarda, você não vai expelir raiva, né? Ou seja, você não vai viver na carne. Você vai viver no espírito aguardando o amado. E aí a outra palavra, bondade, né? Que seria o próximo. Ela significa, ó, bondade, retidão, gentileza, né? Ela é apropriadamente utilizável, ou o uso adequado dela, nesse sentido de gentileza que é útil, ó, bondade útil. Refere-se a atender às necessidades reais, ou seja, fazer a vontade de Deus. A bondade, viver em bondade, em excelência, em retidão diante do Senhor. Fazer aquilo que é útil para Deus, o conhecendo, né? A maneira de Deus e no seu tempo, no seu modo, da forma como Deus agiria. Em bondade. É essa bondade que o Espírito Santo quer gerar em nós. Uma bondade do modo de Deus. Tanto da forma como ele faria, como no tempo que ele faria. É conhecer plenamente o Senhor, né? Aí a outra palavra, bondade, né, tem a ver aqui estava falando mansidão, se a gente voltar aqui, né, só nos textos, para não confundir, né, porque a gente está vendo no original, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, né, ser bom, por isso que é bondade, benignidade, bondade, aí é uma outra forma, é a forma diferente, né? Então, aqui está falando de uma bondade intrínseca, né? Especialmente como uma qualidade pessoal, ou a parte da essência do lado gentil, ou seja, não é aqui atrás é o ato da bondade, como se faz da maneira de Deus e no seu tempo.
Essa outra aqui, né, a bondade do texto que foi traduzida, é o sentimento. Ó, o lado gentil, em vez do lado justo da bondade. Bondade que vem de Deus e se mostra em excelência espiritual e moral, ou seja, uma virtude, né? Fé, que a gente já conhece, fé, né, que é crença, esperar, né, é confiança plena em Deus, aguardar nele, né, como eu já expliquei, ela tem o sentido de que Deus nos convenceu, nos persuadiu, né, e isso nos gera uma confiança nele, essa fé plena em quem Deus é. E por último, né, que seria temperança, né, gentileza, e por último, domínio próprio, né, gentileza, né, seria no sentido de mansidão, ela quer expressar o poder com reserva e gentileza, né, ó, também derivada da palavra pá, enfatizando a origem divina da mansidão, ou seja, é a mansidão de Deus, de novo. Observe, amados, tudo só pode ser pelo Espírito, não é algo natural, por isso que não é da carne. Ó, é uma suavidade, uma gentileza. É um atributo de Deus que ele está compartilhando conosco, é uma mansidão. É uma força gentil, olha só. É uma força gentil, é como você age, né? Diante das circunstâncias. E por último, autocontrole, né? O domínio próprio seria a última. Ele está falando de um autocontrole, ou seja, algo que você segura a sua carne. Você consegue, ó, dentro de si mesmo, mas não por si mesmo. Né? A palavra significa esse autodomínio, essa continência. Né? Continência no sentido de você conter a sua carne para viver em espírito. E aí observe que é a última coisa. E aí, amados, o texto de Mateus é só para falar do servo bom e do servo mau. O servo bom que viveu, recebeu os talentos, multiplicou, lembrando, multiplicou aquilo que é de Cristo, não é aquilo que é nosso. Ele multiplicou, e o que ele recebeu no final? Ele fala, né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, entrar no reino. Entra no gozo do teu Senhor, viver plenamente o reino de Deus. E o servo mau, aí observa, amados, é servo, só que é mau, não é praticante. Ouve a palavra, mas não é praticante. Sabias, aí, o pastor já explicou muito bem esse texto, né? Ó, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Ele está falando de um servo que não conhece o seu senhor. Porque ele faz uma indagação, mas assim, então você acha, nesse sentido, você sabia que eu faço esse tipo de coisa, dessa coisa injusta? Ou seja, esse servo mau e negligente, ele não conhece o seu senhor, que é diferente dos anteriores, do servo bom e fiel. Ele sabia quem era o seu senhor e por isso que ele multiplicou. O servo mau, ele não conhece o seu senhor, né? Ele não é praticante da palavra. E aí o que vai acontecer com ele? O servo, só que inútil, vai passar pelo fogo, enfim, vai ser tratado lá no futuro, não vai ser participante do reino. Vai acontecer o quê? Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, como o pastor já explicou, quando isso aqui não é um inferno, tá, amados? Mas não é uma coisa boa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, que não sejamos esses, mas que sejamos os praticantes que conhecem o seu Senhor, né? Que são servos bons e fiéis com a essência do próprio Cristo, para, de novo, falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. A aula de hoje se estendeu um pouquinho. Foi 10 minutos porque eu atrasei, né? Tivemos problemas técnicos. E 20 minutos porque era muita coisa. Ou seja, amados, precisamos viver o amor de Cristo, né? Não há outro propósito, não há outro motivo, não há outra forma de viver. Que o Senhor trabalhe e trate isso em nós, né? É o que nós precisamos buscar, né? E eu acho que é isso que o Senhor tem para nós a partir, sempre quis, né? Mas com esse conhecimento a gente possa realmente viver isso na plenitude. Amém, amados? Glória a Deus. Aí agora a gente ainda tem um tempinho.
Dúvidas, comentários, observações? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Deixa eu ver. Olá, graça e paz, irmãos. Graça e paz. Então, Renato, queria fazer uma pergunta. Você falou aí sobre o fruto fé, né? Que é essa esperança, essa convicção. Mas a palavra também fala da fé como um dom. E eu queria, se você puder, fazer essa diferença, né? O que seria? Você falou já que o fruto, fé e agora o dom. Qual a diferença entre eles? Qual a definição? Porque enfim, fiquei na dúvida, entendeu? Sobre essa questão, que existe o dom da fé e o fruto. Então, se você puder me explicar. Sim, com prazer. E tem ainda o fruto, a fé de salvação, né? Que é a primeira fé de todas lá que produz o arrependimento, né? Fé de entender e acreditar na obra da cruz, né? E aí nós temos outras duas fés, né? Todas têm a origem da palavra é a mesma, né? Que a gente que é pistes, né? É a mesma palavra. Então a gente só consegue entender diante do texto. E aí a gente precisa entender basicamente as duas diferenças, né? O fruto é a fé que a gente está falando de essência. Então está falando de como eu me comporto diante de Deus, vamos dizer assim. É fé realmente nele, em quem ele é, né? No caráter dele, naquilo que ele fez em nós. Então lembra que o fruto é aquilo que o Espírito Santo faz em nós. A outra fé é a fé de ação, fé de manifestar poder, né? Que é dom espiritual. Então, lembra que eu acho que foi o que dessa aula, né? Falei sobre os dons, né? A manifestação do Espírito Santo. O dom normalmente essa fé, ela. Amém, amados. Eu vi que a Távila e a Line estão saindo. Deus abençoe, tá? Fiquem em paz, glória a Deus. Hoje estendeu um pouquinho. Mas voltando aqui, Cris. Então, a outra fé é fé de atitude, vamos dizer assim, para colocar em prática, né? Poder, manifestação. Então, essa é uma fé usada, a fé dom, é uma fé de acreditar no poder de Deus para curar alguém, para fazer um milagre, para mudar circunstâncias. Então, não é a fé de essência no caráter dele, mas sim no poder dele, na ação divina. Já o dom, a fé no fruto é de essência, a confiança em Deus no seu caráter, na sua essência. Porque a gente está falando de fruto como essência, como caráter de Deus. Então, a diferença seria nessas, vamos dizer assim, aplicações, né? Então, um é fé de ação, o outro é fé de essência, né? Em quem Deus é e o outro naquilo que ele pode fazer. Acho que essa que seria a diferença. Amém? Amém, irmão. Obrigada, viu? Você é uma benção. Glória a Deus. E aí, amados, quem mais? Pastor Carlos, me ajuda aí, completa, Vinícius, Dinan, todo mundo, tá aí, Miriam, Érica, Roberta, Vinícius, vou citando todo mundo, vamos ver quem pega. Eu vou, eu vou aproveitar que meu celular também está descarregando, mas só para dizer, né, aula maravilhosa, graças a Deus, né, por toda a capacidade que ele tem te dado. É muito importante, né, Renato, essa abordagem de entendermos. Acho que não sei se a gente tem um módulo que vai falar sobre o reino, mas entendermos isso, que essa visão muito, talvez acho que é ocidental, não sei, não bíblica, né, do que é a vida eterna e do que é o reino. Né, aquela visão lá de céu de ouro, de tudo aquilo que a gente sabe que não é o fato, né? O reino de Cristo vai ser aqui na Terra. Então, às vezes, é inconcebível alguém pensar que foi salvo, mas que vai haver algum tipo de diferença, né? Então, tem aquela ideia assim, não tem diferença. Que a gente está falando sobre galardão. Não, como que então vai ter injustiça? Então, as pessoas pensam nessa utopia do que não é. O reino de Deus vai estar aqui, vai estar implantado, e a justiça é exatamente essa.
recompensar cada um segundo as suas obras, feito na essência. Isso é muito pouco falado, muito pouco abordado. Enfim, como é importante entender isso, porque toda a palavra nos chama para essa responsabilidade, né? Desse vigiar, de orar, de praticar. E isso não é em vão, porque nada que é feito em Deus é em vão. Feito em Deus, com a essência certa. Não aqueles que fizeram, falaram, foi em teu nome, mas não foi na essência. Mas feito na essência, vai ter recompensa, tem galardão. E não é uma coroa com estrelinha, não é esse monte de coisa que a gente acaba ouvindo porque não há uma definição bíblica clara e há um medo de falar nisso. Né? Como se não fosse bíblico falar que vai haver diferença, e vai haver diferença para que haja justiça. Porque esse reino é de justiça, vai continuar sendo, vai ter diferença. Né? Isso é claro. Vai ter governos, enfim, tudo isso vai existir. Para quem fez ciência, ou seja, aquilo que Jesus ensinou, né, para os irmãos do trovão. Queremos sentar o Tiago e João, um do lado direito e do lado esquerdo. E ele fala, beleza, ele não anula isso. Ele fala, isso não, consegue, não cabe a mim, cabe a meu pai. Ou seja, então vai ter gente mais perto. Pronto, definiu. Aí depois ele vai falar, vai explicar. Porque no reino é o que serve mais, ele vai falar de essência. Mas ele não anula essa questão, que muitas vezes é anulada por uma abordagem errada. Né? Então, benção, irmão. Bom demais. Amém, glória a Deus. Eu não lembro agora se tem na sequência, mas se não tiver, uma hora a gente vai falar, tem jeito. Sim. Mas Vai ter sim, a gente vai falar de Evangelho do Reino e Evangelho da Salvação. ó. E é tua, eu acho. Hein? Eita glória. É isso. Porque, amados, isso aí, como o pastor Carlos falou, é muito claro. É que é isso, as pessoas querem, porque a palavra ela mostra figuras de linguagem, e aí a pessoa acha que a figura de linguagem é o que vai acontecer. O apóstolo Paulo viveu tudo que viveu e vai ganhar uma coroazinha grandona e ficar do lado de Jesus, sentado. Não faz sentido isso, óbvio que não é isso. Né? Quanto mais parecido com Cristo você viveu, mais poder e autoridade semelhante de Cristo você vai receber. Porque o que aconteceu com Cristo? Como Cristo teve o maior amor, a maior essência, viveu tudo, da vontade do Pai, o que o Pai fez? Deu toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder, porque ele foi o máximo, então ele dominou, governou sobre tudo. Então, de acordo com esses níveis, a pessoa vai ter maior nível de governança, vamos dizer assim, né? E é esse reino. Por isso que o reino, a palavra fala muito claramente, é tomado à força, é a nossa parte agora, para andar em espírito. Né? Que é diferente da salvação. A salvação, beleza, recebeu a salvação. Né? Não tem nada a ver com você, mas é aquilo. O Cristo fala, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Então, obras, no caso, as boas obras, né, que Tiago fala. Então, isso tem que ficar claro, né, porque são coisas completamente diferentes. Deus sendo justo, que vai retribuir cada um, de acordo com aquilo que foi feito no corpo, né, vai receber níveis diferentes dentro do reino. Né? E os que não fizeram não vão nem entrar, não vai ser participante. E vai sofrer a correção, que vai ser por um lugar de como que o pessoal fala? De pranto e ranger de dentes. Pô, não é coisa boa. Não é o inferno. E o inferno é o quê? É você estar completamente excluído da presença de Deus, que foi o que eu citei na outra aula. Não é isso. Então o cara está ainda diante de Deus, mas ele não é participante do reino. Isso é algo muito grave, não é algo simples, né? Então, essa diferença é muito clara, né? E a gente, como o pastor falou, a gente tem que falar disso, que é o que é apresentado para nós na palavra. Amém, amados? Roberta, Irã. Amém, glória a Deus. E é um evangelho completo, né, cara? É tão triste ver, tipo, tanto lugar, tipo, fazendo uma diluição, né, da palavra, trazendo algo tão, sei lá, tão simplório, às vezes até enganando as pessoas, né? Sendo que tá tudo aí na Bíblia, tá tudo disponível pra gente, Jesus deixou tudo, né? E é maravilhoso ver e estudar e seguir avançando e entendendo cada vez mais, né, cara? Essa ótica do batismo de fogo mesmo, assim, como carregar a cruz é sensacional.
E só para complementar, né, e dar o spoiler e o gostinho aí de para quem tá vendo, a gente sim vai ter um módulo só para falar de Evangelho do Reino, Evangelho da Salvação, e um outro módulo para falar sobre galardão e recompensa. E vai ser sensacional, glória a Deus. E a Roberta levantou a mão aí. Amém, glória a Deus, é isso. Paz, irmãos, boa noite. Paz. Primeira coisa é só falar que a aula foi poderosa, assim, muito, muito boa mesmo, clareza, assim, muito profunda. Agradecer, né, pelo que Deus tem feito na nossa igreja, pelos mestres que Ele tem levantado, pela sua vida, Renato. E eu lembrei daquele texto, né, quando os discípulos caminhavam, caminho de Emaús, lembrei daquele texto, que o coração queimava. Viu, Miriam? Você tá aí, tá ouvindo, né? Lembrei da Miriam também. O coração deles ardiam, queimavam, porque não tem a ver com você, né, Renato? Você sabe disso, irmão, você é maduro. Tem a ver com a palavra que está sendo liberada. Então, assim, meu coração está aquecido. Quero agradecer, primeiramente. E a outra pergunta era sobre o Diran já respondeu aí, minha pergunta era sobre o galardão, a gente vai ter uma aula específica para isso, né? E eu acho que eu posso esperar para perguntar nessa aula. Acho que não vai ter muito a ver com o que eu vou falar aqui agora. Ou, se eu puder falar, vou falar agora. Deixa para aula, deixa para aula. Gente, deixa para aula, né? Deixa para aula, que aí vai poder aprofundar. Deixa para aula, bom que cria esse negócio. Então, que bom. Vou anotar aqui minha pergunta, para não esquecer, chegando lá eu pergunto. Tá, irmãos? Por agradecer, favor. aula Bom que poderosa. O Diran vai te responder. Poderosa mesmo. Muito obrigada. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Eu comentei isso no PG também, falei com o pastor Carlos, assim, que é a questão até da maturidade, né? Eu acho que, é experiência minha mesmo, talvez um tempo atrás eu ia entender, nossa, olha eu, não sei o quê, não vou mentir que já tive esse tipo de sentimento, mas principalmente esse ano e, sei lá, no finalzinho do ano passado para cá, esse entendimento que é só o Espírito Santo, que é o Senhor fazendo, é muito nítido. Na verdade, eu tenho que louvar o Senhor pela oportunidade que Ele me dá de transmitir tudo isso, assim, porque eu sou só um canal que passa por mim, então eu recebo e transmito, enfim. Mas como você falou, é só o Espírito e glória a Deus pelo que Ele faz, e eu louvo só por ser participante, né? É isso. Amém. Só complementando aqui, né, o que a Renata está falando, eu creio que nesse novo ciclo que nós estamos entrando como igreja, né, Deus ele vai gerar maturidade em nós. Temos falado muito tempo sobre sermos um corpo, onde cada um tem a sua função, e isso tem a ver com maturidade, cada um está na sua posição, entendendo que nós precisamos um do outro. Que o dom que está na vida do outro, na sua vida, né, Deus colocou, é para a edificação do corpo, para que todos nós possamos crescer e alcançar, né, esse pleno conhecimento, essa maturidade em Cristo Jesus. Então, não tem por que a gente se gloriar, né? Que a gente possa, de fato, olhar para o irmão e falar glória a Deus pelo dom dele e glória a Deus porque eu sou abençoada e edificada através do dom dele. Que a gente possa, nesse novo tempo aí de igreja, entrarmos nesse novo nível de maturidade, todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Perfeito. Alguém mais? Pode falar, Vinícius. Amém, glória a Deus. Eu estava aqui pensando, né, no que você acabou de falar, no que a Roberta acabou de falar também. A palavra fala para que a gente considere os irmãos, né, até superiores a nós mesmos. É interessante porque quando a gente tem um coração arrogante, a gente se acha melhor que todo mundo, nosso coração fica fechado para, como posso dizer, para absorver, para desfrutar daquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Mas quando a gente tem um coração humilde e olha para o nosso irmão, como o texto diz, a gente abre o nosso coração para que a gente possa absorver aquilo que Deus está fazendo, né, através da vida dos nossos irmãos. Glória a Deus, cara, a aula maravilhosa, trouxe muita reflexão, né, além de ensino, muita reflexão. Eu falo brincando que eu sempre vou ser aquele cara assim, eu não penso muito nos outros, eu sou o cara do ai de mim, né? Eu fico pensando, cara,
eu acho que é um convite mesmo, né? Para a gente sondar os nossos corações mesmo e entender as nossas motivações. A Bíblia está repleta de passagens que nos orienta a isso, né? A examinar nós mesmos, sobre tudo que se deve guardar o coração, para que a gente possa estar sempre alinhado, porque, cara, ninguém aqui é Superman, ninguém aqui é super-herói, a gente é dependente da graça e do Espírito, e a Bíblia fala que a gente tem falado sobre o amor, né? E a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, não de todos, né? Ao mesmo tempo que fala que a igreja vai viver um grande avivamento, né? Mas a Bíblia fala sobre um esfriamento, né? E eu acredito que essas aulas, essas conversas como igreja, como irmãos, são extremamente necessárias. Porque, cara, às vezes a rotina nos pega, e a gente está fazendo, né? Mas, cara, e a nossa motivação? E a nossa comunhão com o Senhor, e os nossos olhos, cara. Porque se a gente não está disposto a olhar nos olhos de Cristo hoje, sabe? E naquele grande dia, ai de mim, né? Então, que tenhamos, glória a Deus por essa oportunidade, que sempre tenhamos, para que a gente esteja sempre alinhando os nossos corações, um incendiando o outro, porque a gente possa realmente entregar algo perfeito, excelente para o Senhor em amor. Amém. É isso. Glória a Deus. É isso. É isso, Renato. é o remédio contra esse tempo aí que já está aí, né? Do amor esfriando, né? Que em nome de Jesus, esse amor, que é fogo, acender esse fogo, né? O fogo, como o Roberto falou, arder o nosso coração. Fala, Dinão, aqui eu vi a Miriam. Eu ia falar do comentário no chat aí, mas você já viu, pode ler então. Tem uma Amém. pergunta, acho. Obrigado. A Érica comentou, né? Aula abençoada, tudo muito bem explicado. Tem sido um tempo muito edificante de ensinamento e tenho sido forjado a cada aula edificado. Mas por amém, glória a Deus. É isso aí. Todos nós, tá, amados? É isso. Eu sou só o instrumento aqui, mas é maravilhoso como o Senhor fala conosco, né? E como Vinícius fala, né? Então, comentou agora, né? O ai de mim aperta aqui bastante. Mas amém. E aí, a menina fez uma pergunta. Essa passagem que você falou na aula sobre o ranger dos dentes, tem a ver com a passagem do joio e do trigo também? Então, menina, nesse caso não, porque o joio, ele vai ser lançado no fogo. E aí, aquele fogo lá, que é igual o dos ramos que saíram de Cristo, daqueles que não são de Cristo mesmo. Então a gente tem que entender o seguinte: aqueles que vão passar por condenação ainda são servos, né? Que vão o dor e ranger de dentes, né? Tá falando de um tratamento com fogo ali, que é o que o apóstolo Paulo fala, que foi salvo, mas como se passando pelo fogo, ou seja, passou ali por, como o pastor fala, por correção. Então, esse ranger de dentes aí é correção da parte de Deus. Mas é servo. Mas falou, servo inútil. O joio é de outra natureza. Cresce junto com o trigo, mas é daquele tipo que abandonou Cristo, ou seja, vai ser lançado no fogo. Aí, quando fala de fogo nessas parábolas, que aí você vê que tem uma diferença do lamento e ranger de dentes, é fogo, condenação eterna. Tá falando de inferno ali. Aí esse aí não é correção, é inferno mesmo. Enfim, vai ser expulso da presença de Deus. Né? Seria isso. Fala, Érica. Amém, Pai. Eu não ia falar, não. Eu tinha mandado a mensagem aí, mas o coração da gente fica ardendo, né? Aula poderosa, abençoada, e como Deus tem falado aos nossos corações, e cada palavra, cada ensinamento maravilhoso. Então, eu estava pensando aqui nesse versículo que o irmão falou, e que fala sobre, naquele dia o Senhor vai falar, né? Apartai-vos de mim, né? Quando a pessoa fala assim, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, né? Fiz tantas coisas, mas
me veio aqui em 1 Coríntios 13, que fala quase o mesmo sentido, né? Eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado, poderia falar a língua dos homens, dos anjos, mas se não tiver amor, vai ser tudo em vão. Então, eu vejo que realmente é o amor de Deus em nós, nos forjando, nos moldando, nos transformando, né? E a gente aprendendo com o Senhor a amar uns aos outros, aos nossos irmãos, né? A viver mesmo este amor, porque se não for o amor, que o amor, ele, no último versículo fala, né, que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Então, o amor é tudo, o amor de Deus em nossas vidas é tudo. Então, é tudo em vão, se não tiver o amor, vai ser tudo em vão. E ver esse versículo aqui, por isso que eu senti de falar aqui, mas amém, foi muita benção a aula, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, irmão. É isso aí, perfeito. Sem amor, tudo vai perecer, né? Tem que ser tudo por amor mesmo. Por isso que a gente precisa deixar o Espírito Santo e o próprio Deus moldar, né, o nosso ser para vivermos como Cristo, em amor, né? Amém. Carlos, Cris, vontade aí. Eu acho que... Já, só para falar do início da aula, você falando sobre a analogia que você usou, muito boa, né? Sobre o depósito, né? A conta, o depósito e gastar. É a parábola, né? Dos talentos. É exatamente a parábola, né? O que foi inútil foi o que não gastou. E a gente tem o entendimento certo, né? Ele é um texto escatológico, claro que pode usar em outras situações, né? Como usam muito, né? Para falar de oferta e tudo, mas está totalmente ligado a outro sentido. Se for pegar o texto, ele não está falando nada disso, né? Ele está falando exatamente do que você falou. Deus foi lá, deu a conta, fez o depósito, ali simbolizando claramente Deus, e os servos. Cada um gastou segundo o seu dom, porque um recebeu mais, outro menos, cada um segundo o seu dom, e o outro foi lá por não conhecer, mesmo sendo servo, ele enterra, não gasta o dinheiro, não coloca, não faz render aquilo que ganhou, e é um servo inútil. Top. Perfeito. É isso aí. Deus é bom demais. Fala, Cris. Glória a Deus, né? Esses alunos participantes, é uma benção, né, Renato? Você gosta, né? Vocês ficam calados a aula toda, agora tem que falar também, né? É isso aí. Tá certo. Não, eu estava aqui pensando no que o Vinícius falou, verdadeiramente é isso, né? Essas aulas fazem a gente pensar, meu Deus, ai de mim. Mas não para um lugar de condenação, mas para um lugar de examinar a nós mesmos, né? E aí fiquei pensando no salmo que diz, né? Que ele faz a oração falando, vê se há em mim algum caminho mal, né? Então, essa sonda, né, o meu interior, vê se há em mim se há algum caminho mal, e aí ele fala desse caminho mal, e aí nós já sabemos que lá em Coríntios fala, né, que o amor é o caminho mais excelente, então, é muito bom, assim, né, participar dessas aulas, porque essas aulas não são informações apenas, né, elas vêm trazendo uma revelação, né, para nós, e aí a gente nos examina nós mesmos e ora, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e que eu permaneça nesse caminho, porque depois dessa aula de hoje, aí muda a nossa perspectiva, né, porque realmente tudo tem que ser fundamentado no amor, tudo tem que ser nessa essência, né? E assim, é tão interessante porque as orações que têm sido geradas, tanto na intercessão quanto na sala de oração, nós estamos orando sobre isso, sabe? Para que a gente seja uma igreja que ama, uma igreja que permanece, uma igreja que esteja no centro da vontade do Senhor. Então, eu fico vendo como está tudo alinhado, né, de fato, e eu creio, como a Roberta disse, nesse novo tempo, um tempo de entender, de viver essa verdade. O último tema da vigília, né, foi sobre esse amor de uns para com os outros, né, então é muito lindo ver o Espírito se movendo, né, em todos os ministérios ali, para que a gente possa realmente crescer em amor, para poder viver esse novo ciclo da igreja, né, essa nova temporada aí. Então, é uma bênção, assim, eu fico muito feliz de poder participar de tudo isso e desfrutar de tudo isso, né, tem sido maravilhoso, realmente tem sido revelação para as nossas vidas, não apenas informações, apesar de ter, né, conhecimento, informações, textos com originais ali, né, com
que fala? As definições e tudo, mas tudo isso tem se tornado revelação no nosso meio, e isso é uma bênção. Glória a Deus por isso. E eu gostei também muito da analogia que você fez aí conversando com seu cunhado, Maurício. Que legal, nunca tinha passado nessa perspectiva, foi muito bom, sabe? A questão aí dos territórios, achei legal, não vou esquecer isso. Muito bom. Não, quando ele falou comigo, eu falei, calma aí, cara, calma aí, deixa eu anotar isso aqui. E ele fez a alusão que trouxe clareza para ele com Josué, né? O povo que saiu do Egito foi liberto, foi salvo, passou pela Páscoa, mas não conquistou o território. Tem a ver com salvação e reino. Um pereceu no deserto, ou seja, passou pela consequência aí, né, que a gente está falando, no deserto, e só aqueles que permaneceram, foi com caráter lá, Josué e Caleb, junto com os outros, conquistaram o território, entraram, receberam a promessa. Pô, quando ele falou isso pra mim, eu fiquei maluco, eu falei, que isso, cara? E aí eu não ia botar isso na aula, só que veio, né, na hora assim, eu lembrei que estava falando justamente dessa expansão do reino dentro de nós, primeiro, para a gente refletir, assim, maravilhoso. Então, né, eu não posso reter essas coisas, né, eu achei, caraca, isso aqui é muito bom. Aí eu fiquei quietinho, só que aí, ó, tem que falar, então eu falei, né, mas é isso, amados, a gente está passando pelo tempo de maturidade, né, e glória a Deus por isso, e que a gente se submeta a que o Espírito, né, a palavra fala, né, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito está falando. A gente precisa agora ser ouvinte e praticante para vencermos, né? Sermos vencedores. E receber o galardão. Enfim, é isso aí, tá tudo conectado. Glória a Deus. Amém, amados. Já deu nossa hora, né? Agora vamos orar, né? Que hoje passou da conta, mas era para finalizar, né? Eu tinha muita coisa a falar, mas amém. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos orar aqui. Paizinho, te adoramos, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por tudo, Pai, pelo teu Espírito Santo. Cremos que é o Senhor agindo em nós e através de nós, que venhamos apenas nos submeter, Pai. Reavive em nós o amor verdadeiro, Pai. Tira de nós o caminho mau, possamos seguir o caminho reto, retidão, que é o amor. Em nome de Jesus, produz em nós esse amor, Pai. Porque, como nós vimos aqui, nada pode ser feito por nós mesmos, somente o Teu Espírito, Pai, somente o Teu Espírito, que venhamos nos submeter plenamente ao Teu Espírito Santo, para matarmos a nossa carne, o nosso eu, e vivermos plenamente o Teu reino, o Teu Evangelho, Pai. É o que eu te peço, te louvo, te adoro por essas aulas, por esse tema que se encerra hoje, mas que continuará a partir dos próximos temas, que cada dia, Pai, venhamos ser forjados naquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Que eu te peço, te louvo, te adoro assim, nos dê uma noite de paz e de descanso. Continue conosco, que eu te peço, te louvo assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém, amados. Glória a Deus, Deus abençoe. Fiquem na paz. E é isso aí. Vamos viver o amor do Senhor. Amém? Amém. Amém. Boa Glória a noite, Deus. galera. Paz. Amém. Boa noite. Paz. Amém, irmãos. Boa noite. Paz. Deus abençoe. Amém, boa noite.